Continuando nossa leitura, agora vamos ler o trecho da lição sobre a filosofia de direito. O outro vídeo houve um corte por problemas técnicos, né? E agora vamos ler, né? Onde o Hegel, nas lições da filosofia da religião, ele vai falar sobre a comunidade como fiador da ética desse mundo, né? Ele fala: a comunidade é o espírito existente, o espírito em sua existência, Deus existindo como comunidade. A ideia existe a princípio para si em sua simples generalidade, que ainda não progrediu até o julgamento, até a alteridade ainda não desenvolvida. É o Pai. Em seguida vem o particular, a ideia fenomenalizada, o Filho. Na medida em que o primeiro fator é concreto, a alteridade está aí seguramente contida. A ideia é a vida eterna, a eterna criação. Mas o segundo elemento é a ideia na exterioridade, de modo que a variação exterior se torna inversamente o primeiro elemento, como sendo a ideia divina, a identidade do divino e do humano. A consciência de Deus como espírito vem em terceiro lugar. Esse espírito, em sua existência e realização, é a comunidade. Ele começa pela existência da verdade, a verdade conhecida e existente. E essa verdade é o que Deus é. Que ele é um em três pessoas, que ele é a vida, o processo dele mesmo em si, a determinação dele mesmo em si. O segundo lado dessa verdade é que ela se manifestou, se relacionando como sujeito, existindo para ele, e que o sujeito tem com ela uma relação essencial e deve tornar-se um cidadão do reino de Deus. Isso supõe que o sujeito deve se tornar um filho de Deus, porque a reconciliação se fez em si para si na ideia divina, porque ela se manifestou em segundo lugar e porque doravante a verdade está assegurada aos homens. A certeza é o fenômeno, a ideia aparecendo, se mostrando, chegando à consciência. O terceiro lado é a relação do sujeito com essa verdade. O sujeito, enquanto se relaciona com ela, chega a essa unidade consciente, torna-se digno dela e cria em si e se acha repleto do Espírito divino. Esta é a noção da comunidade em geral. A ideia que, nesse sentido, é o processo do sujeito em si e lhe de respeito do sujeito que é acolhido no Espírito, que é espiritual, de modo que nele habita o Espírito divino. Essa pura consciência de si do sujeito é também consciência da verdade, e a pura consciência de si que sabe que quer ser o verdadeiro, é o Espírito divino dele. Então, aqui, encerrando o que nós estávamos falando, depois disso aqui que ele vai entrar na questão da família diretamente, mas já está implícita aqui a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo como se fosse uma família, e para a formação do filho foi necessidade da mãe, né, Maria. O Filho de Deus poderia, dentro da tradição bíblica cristã, né, principalmente muito ressaltada principalmente pela Igreja Católica, é que se tem essa visão maior de Maria integrando essa família divina, né? Dentro, apesar de ser uma pessoa humana, ela foi entre todas escolhida, como diz até uma missa. E assim se forma a família, essa visão de família dentro da igreja
católica é muito difundida, e mesmo nas cristãs, essa filiação tradicional, pai, mãe, filho, né, é a tríade principal da questão da formação moral de uma família. Hoje em dia tem outras famílias com outras características, tem a família muçulmana, que tem várias mães, vamos dizer, né? O pai pode ter várias mulheres, um harém, mas a tradição aqui no Ocidente é da monogamia e dessa família. Nessa tradição hoje tem as famílias de pessoas do mesmo sexo, né? Que se reivindicam para si uma condição de família, é um núcleo familiar básico de educação, né? Mas o tradicional é esse, e esse que é muito reclamado, e tem toda essa questão histórica, antropológica por trás, que tem de ser entendido por outras coisas, que é muito difícil quebrar. E essa tradição é reivindicada pelo pensamento conservador de direita no mundo inteiro, inclusive, principalmente aqui nos Estados Unidos e na Europa atualmente, que tem dois grandes líderes que têm em suas bases esse pensamento, e pessoas religiosas que lhe financiam a política. Boa tarde a todos.